Deus sabe todas as coisas e para Ele não tem nada que Ele não sabe. É só nós manter o equilíbrio. Deus vai nos ajudar. Vamos orar? Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, muitas vezes, ó Pai, temos ouvido do pastor Joaquim que o homem, o pregador, muitas vezes o pastor, puxa o gatilho antes do tempo. Por isso, muitas vezes erra o alvo. Mas se confiar em Ti, ó Pai, nunca erraremos o alvo. Tu tens preparado tudo para nós. Tu tens nos ajudado, nos fortalecido e tens nos dado o equilíbrio. Porque até aqui, Pai, muitos obstáculos temos atravessado, pequenos e grandes, muitas horas difíceis, Senhor, mas aqui estamos pela Tua grande misericórdia e pela Tua graça. Obrigado por mais este dia que nos concedeu. Muito obrigado, somos agradecidos, ó Pai, por essa mensagem, esse programa que ouvimos. Nos ajuda, nos fortalece. É isso que tem nos fortalecido na caminhada. E aqui estamos. Vem nos ajudar, vem nos fortalecer, perdoando os nossos pecados, que são bastante. Vem preparar a nossa alma, o nosso coração, para receber a Tua palavra que vai ser falada, ó Pai, pelos lábios do pastor Vanderlei. Unge os nossos ouvidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Mais uma vez estamos neste lugar que Deus tem nos dado para juntos adorar o Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos a nós cantarmos um hino do nosso cantor, que é o de número 91. Um forrasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Vamos adorar o Senhor Jesus? Um forrasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Número 91. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. Agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus
menos os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda cantar mais um hino para adorar o Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória para o Senhor Jesus. Vamos cantar aqui mais um hino bastante conhecido, que todos nós possamos cantar juntos. Vamos cantar o 161. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. Aleluia, glória a Jesus. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova ou de sabor, sei que Cristo irás comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Graças a Deus, este é o verdadeiro amigo que nos guarda, que tem nos guardado, que tem cuidado de cada um de nós e continuará nos cuidando. Eu estou muito agradecido a Deus pelas orações dos irmãos, pela viagem que fizemos. Deus tem nos guardado e livrado de todos os males. Trazemos saudação de todos os irmãos. Pastor Afonso mandou saudação a toda a igreja. Pastor Aguinaldo, nós estivemos lá com ele. E também tivemos no Paraguai, na igreja do pastor Marcos. E foi uma grande bênção no interior, lá no interiorzinho, uma determinada linha. E tivemos numa igrejinha bem simples, mas um momento bem especial. Amém. No domingo à tarde tivemos ali e retornamos, né?
e estamos aqui agora, esperando, ansiosos pelo encontro de pastores que já está se aproximando, e cremos que Deus nos dará graça, se assim Ele nos viu ali, estaremos ali também. Já vamos colocar em oração esse encontro que está muito perto de acontecer, né? Já falta somente mais 2 semanas ou 2 semanas para o encontro começar. E nós vamos ter nossos cultos. Sexta-feira, se Deus permitir, nós estaremos em Erechim, levando a ceia para os irmãos. No sábado nós estaremos em Trindade do Sul, também levando a ceia, cultuando com os irmãos ali. E domingo nós temos aqui em Passo Fundo nossa escola, nosso companheirismo e a Santa Ceia à noite, né? E assim nós vamos nos preparando, que próximo final de semana, já o próximo a seguir, já estaremos em viagem para o encontro. Que Deus nos guarde e nos livre de todos os males, né? Então nós vamos orar nesse instante e cremos que Deus nos ajudará. Eu agradeço os irmãos por vocês, da maneira que puderam, né? Ouviram. Nós estamos com esses cabos todos eles rompidos e às vezes não dá certo de passar ali na internet, mas vocês conseguiram de todas as formas e eu fico grato a Deus. Amém? Se Deus permitir, amanhã nós estaremos já colocando tudo em ordem para nós estarmos final de semana cultuando a Deus da melhor forma, né? Vamos orar a Deus nesse momento. Eu convido o irmão Daniel a fazer uma oração, orando pelo encontro. E se você tem uma necessidade, também faça conhecido diante de Deus, levantando sua mão. Assim o nosso Deus saberá como responder a sua oração. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, estamos aqui, pelo que o Senhor tem visto nós aqui reunidos, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, te pedimos também, Pai, pelo encontro de pastores que está se aproximando, Senhor, que cada irmão, Senhor, cada pastor possa ter condições, Senhor, de estar ali, Senhor, que o Senhor abra as portas, Senhor, para cada um, Senhor, dê saúde, Pai, para o pastor Jonas ali, Senhor, o anfitrião ali, Senhor, que tudo ocorra em Tua perfeita vontade, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos cantar Lá Maior. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai celestial e Deus eterno, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez em torno da Tua palavra, sabendo que o único consolo, a única força
vem de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui reunidos em Teu nome, para cultuar, Senhor, dar o nosso melhor a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor ajude a cada um que está aqui nesta noite, possa sair daqui diferente, Senhor. Possa sair daqui, Senhor, com sua bênção, ó Deus, com a sua força renovada. Pois pedimos e agradecemos ao Senhor, no glorioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos ler a Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Nós vamos ler essa escritura para uma pequena meditação antes de nós orarmos a Deus. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Que o Senhor Jesus continue abençoando a porção da sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Bom é servir a Deus, de coração, de alma. Nós estamos aqui com a mensagem do irmão Brana, e eu peguei uma frase dessa mensagem, onde o profeta diz que nós somos movidos, ou devemos ser movidos pelo Espírito Santo. O Brana diz que uma ovelha, ela não pode guiar-se a si mesma. Ela precisa ser guiada. E nós somos ovelhas. Ovelhas, e Jesus Cristo é o pastor, é o que guia as suas ovelhas. E na mensagem do profeta de Deus, redenção em plenitude e regozijo, o profeta diz que nós somos movidos pelo Espírito, indo para a terra prometida. Então ele começa dizendo, ele disse: você crê que estamos a caminho de uma terra prometida? A congregação responde: amém. Aleluia, amém. Amém quer dizer assim seja. O irmão Brana fala aqui no comecinho dessa mensagem, antes um pouquinho, ele fala assim: eu gosto de ouvir vocês dizer amém. O irmão Brana diz aqui, ele disse: eu gosto de ouvir vocês dizer amém. Sabe, irmã, o que significa amém? Assim seja. Para mim, a senhora sabe, eu começo a falar e não ouço ninguém dizer amém. O irmão Brana disse: eu fico meio perplexo, fico incomodado. E o irmão Brana fala, daí ele começa a falar de alguém que achava que, como você prega com aquelas pessoas glorificando a Deus, falando, ele disse: aquilo não me atrapalha, aquilo me ajuda. Aí ele fala daquele cachorro que ele tinha, que gostava de caçar, e ele tinha que dizer: pega, pega. E ele, quando o gambá, ele ia para debaixo de uma moita, então ele chacoalhava aquela moita e dava uma batidinha no cachorro, e aquele cachorro ia lá e estraçalhava aquele gambá. O irmão Brana diz que o maior cachorro que perturba, maior gambá que perturba, melhor dizendo, é Satanás. E quando você diz amém a palavra de Deus, ele vai ser expulso pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E todos nós saímos vitoriosos. Então o profeta continua dizendo aqui, a congregação diz amém. Por que nós estamos rumando à terra prometida? E o profeta diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Você não está feliz por nós irmos para lá?
Nós estamos a caminho deste lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar lugar. Se está bem? Amém. Agora temos uma terra prometida para onde vamos, e cada dia registra um marco milenário, outro dia outro marco milenário. Cada dia se encerra, né? E há uma grande sombra negra diante de nós, chamada morte. E cada vez que o nosso coração bate, movemos-nos um passo mais perto dela. E agora? E um dia desses, ela dará a última batida e entraremos. E eu quero estar no meu tempo, fazê-lo o que cabe a mim. A melhor coisa que nós temos que fazer é o que Deus quer que nós façamos. O que Ele tem te chamado? Para que Ele tem te chamado? Qual é a tua função que você está desempenhando no dia, na hora que nós estamos vivendo? Cada um de nós temos algo que Deus nos deu, temos algo em nossa mão, temos algo a apresentar a Deus. E o irmão Branham diz: cabe a mim estar fazendo aquilo que ele viu, o que ele quer que eu faça. E ele diz: como espero que cada crente esteja hoje à noite, quando eu souber que encontrar-me bem na minha frente, e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser um covarde. Quero me enrolar no manto da sua justiça, entrando sabendo disso, que tenho certeza que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Quando esse corpo se desfizer, tem um já esperando por nós. Isso mesmo. Quando ele chamar os mortos, eu serei chamado juntamente com aqueles que estão vivendo. Deus é um Deus dos vivos. Você crê que Ele é um Deus dos vivos? Por isso que o cristão não morre. Aleluia! Veja só. Então, enquanto viajavam nessa terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue. Então nós verificamos que Ele traz redenção novamente pelo poder. Nós verificamos que Ele mandou o sangue ser aplicado, que era um tipo bonito do crente, que quando ele aceita a morte de Jesus Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. E ele começa a sua jornada. A próxima coisa, depois que ele é salvo espiritualmente, a morte do Cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado. Esse não é um tipo perfeito agora? A congregação responde amém. A morte do inocente provendo vida para o culpado. A morte de Cristo inocente provê vida para nós. Nós éramos culpados. Mas ele continua dizendo aqui: primeiro, então Deus, após Deus dar-lhe dado vida através do sangue, e provado isso, que a morte passou para eles, ele deu o início à jornada deles. Vamos alcançar daqui a pouco. Veja. Então a coisa seguinte que Deus fez, tão logo que se tornaram crentes e filhos, e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Nós vamos parar um pouquinho para nós meditar nisso.
Israel, eles foram libertos do Egito, seguiram sua jornada. Mas no momento que eles foram libertos, o inimigo foi atrás deles. E o profeta diz que ele os encurralou com o deserto de um lado, o mar vermelho do outro, montanhas do outro lado, o exército de Faraó atrás, perseguindo-os, milhões de soldados marchando para vencer. Depois que eles foram libertos, depois que eles se tornaram crente, você veja que depois que você aceitou Jesus como Salvador, foi batizado no seu nome, veja só como o inimigo ainda luta. Deus havia manifestado que Ele havia lhe dado vida através da morte do Cordeiro. A morte não entrou na casa de Israel, porque tinha um Cordeiro que tinha sido oferecido. Aleluia. Agora Ele vai mostrar a redenção física. Deus mostrou a redenção para eles, mas agora Deus vai mostrar a redenção física. E o profeta grita: aleluia, tanto para a salvação como cura para o homem natural e para o homem espiritual. Deus cura, Deus liberta. Ele é um Deus perfeito. O anjo da morte passou provando que Deus havia feito um meio de escape através da oferta do pecado. E eles aceitaram isso. E Ele fará um meio de escape da morte física. Como crente, logo que é salvo, talvez o câncer o consumiu, ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção para isso. Aleluia. Ele continua sendo Jeová Jiré. Ele disse: eu sou o Senhor que te cura. Do mesmo modo que Ele tem redenção para a alma, Ele tem redenção para o corpo. E isto foi eles foram salvos, eles foram circuncidados, eles estavam sobre o sangue, mas ainda assim Faraó, o inimigo, ia destruí-lo, matá-los, todo bem ali no deserto. Então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles. Se Deus não tivesse se colocado entre eles, o Faraó tinha acabado com eles. Verdade. Mas Deus cuida dos seus. Amém. Aleluia. Deus cuida da sua semente. Aleluia. Isso é maravilhoso pensar essas coisas. Veja, mas veja só, Deus mostrou-lhe seu poder de redenção para o corpo deles, entendeu? A congregação diz amém. Redenção pelo poder. Então, quando o inimigo estava para atacá-lo, a coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel e se colocou ali entre eles e a morte. Quero ver o inimigo tocar. Ele tem que passar por aquela coluna de fogo. Deixe isso filtrar por alguns minutos. Agora, cada crente filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega fugitivamente à porta, prematuramente, nós corremos riscos todos os dias, todas as horas. Se o inimigo puder fazer algo por você, ele vai fazer. Às vezes nós estamos saindo na rua, um carro passa, Deus te livra. É a mão de Deus, é o anjo de Deus. Isso que nós vimos, nós enxergamos.
e aquilo que nós não vimos, e Deus nos livra. Aquilo que nem nós percebemos, mas você está sendo guiado por Ele. Há uma proteção para os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de novo. Agora, se o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade, às vezes aquela enfermidade veio para matar mesmo, seria o fim. E quantas vezes nós vimos ali o médico disse, não tem mais solução, mas de repente aquilo milagrosamente vai embora e você é salvo, você está bem. Nós somos prova disso, temos prova disso. Ele cuida dos seus. Aleluia. Ele se coloca entre você e a enfermidade. Se você deseja correr diretamente para Ele, é problema seu, mas você não precisa. Ele está entre você e a morte. Oh, como Deus sabe fazer as coisas, se apenas seguirmos. O que você precisa, irmão e irmã, é seguir a Deus, servir a Deus, descansar na palavra. O irmão Branham diz assim: não tente dirigir Deus. Que Deus nos ajude a nós ter mais sensibilidade a isto. Primeira coisa que nós sentimos, qualquer coisinha, nós já vamos correr por nossa própria conta. Esquecemos até mesmo de uma oração. Mas quando a coisa vem, você, primeira coisa, Senhor, eu estou no caminho provido por Deus. Aqui estou, Senhor. Não tente dirigir a Deus, deixe Deus dirigir você. Somos nós que devemos ser dirigidos. Acho que é por isso que Deus nos comparou como ovelhas. Você já viu uma ovelha perdida? Ela é a criatura mais desamparada do mundo. Ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum. Ela fica balindo até que o lobo come-la, ou ela morre ali. Ela não consegue achar seu caminho de volta. Assim é quando um homem está perdido. Ele fica completamente desamparado. Não há nada que possa fazer. Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai traga. E a todos que Ele trouxer e vire, eu lhe darei vida eterna. Agora o profeta nos mostra e diz assim: que promessa é essa? Deus dar vida eterna para nós. E o irmão Branham fala umas palavras nessa mensagem, parágrafo 68. E eu vou repetir só o que o profeta diz. Ele diz assim: eu gostaria de poder fazer que cada pessoa aqui, que isso penetre bem abaixo da quinta costela, do lado esquerdo, que isso possa penetrar até atingir o amargo do coração. Você viria as pessoas simplesmente se levantar de todos os tipos de enfermidades. Saber que Deus se coloca entre você e a enfermidade. Deus é curador. Nós estamos num culto de oração pelos enfermos, libertação. E nós cremos nisso, cremos na cura divina. Deus cura às vezes num hino, você cantando um hino. Deus cura você lendo a mensagem do profeta, você lendo a Bíblia.
Amém. Ele é Deus de variedade. Não precisa estar simplesmente orando naquele momento para você ser curado, ser liberto. Tem coisas que você já orou a Deus, já entregou a Deus, mas simplesmente chegou a hora da resposta, da oração, da resposta, do pedido. Que bom que você está aqui nesta noite. O profeta diz: é quando você tem esse desejo de estar na casa de Deus, é porque Deus está em seu coração. Quando nós perdemos o desejo de estar nos cultos de oração, nos cultos cultuar a Deus, é porque Deus não está em nosso coração. O profeta diz isso. Por isso que nós temos que olhar essas coisas e ver se realmente o que está tirando o desejo de estar adorando a Deus. O que tira o desejo de você orar, o que tira o desejo de você cultuar a Deus, de ler as mensagens, de estar mais na presença de Deus, estar em adoração a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então o profeta continua dizendo isso: algo no seu coração, na sua alma. Veja, com todos os tipos de enfermidades pairando sobre eles, sair desse edifício regozijando. Aleluia! Regozijando, recusando tê-lo. Aleijados andaria, simplesmente tão normais como possível. Eles recusariam saber qualquer outra coisa. Mas o irmão Branham diz: você está assustado? Você está com medo de começar? Você está esperando Deus descer e tirá-lo isso de você? Não é assim que Deus faz, diz o profeta. É você que tem que dar o passo. Amém? Tem coisas que nós temos que deixar Deus fazer, e Ele faz. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Oh Deus, aqui estou. Veja só, não é assim que Deus faz, é você que tem que dar o passo, e Ele dá a promessa. Ele diz: vamos, então você consegue. Observe os filhos de Israel. Então Deus chegou e se colocou entre eles e o perigo. Poder de redenção. Redenção pelo sangue, redenção pelo poder. Todos os inimigos, veja só o que Deus fez quando o povo estava encurralado. Deus abriu o mar e eles atravessaram. E aqueles soldados tão irados, nós também vamos atravessar, entrar o mar adentro, com suas carruagens. E o profeta diz: todos os inimigos, quando eles entraram no mar, todas as rodas das suas carruagens foram arrancadas. Quem que arrancou? Foi Deus. Já pensou se as rodas não fossem arrancadas, eles atravessassem? Não, Deus fez isso. Oh, glória a Deus. Seus cavalos se assustaram bem lá no meio do rio, e eles viravam em todas as direções, e indo dessas direções, as rodas atolaram na lamas e caíram, e um bando de homens correndo freneticamente o inimigo. Israel subiu na margem, vendo Deus estender a mão e destruir o inimigo todo. Aleluia! Ele ainda é o mesmo Deus. Você vê as coisas às vezes acontecendo e você diz: graças a Deus. Você tem momentos de regozijo, você tem momentos de alegria, de ver os livramentos de Deus.
E não é somente cura, tantas outras coisas, livramento de ismos e de tantas outras doutrinas erradas, Deus tem te livrado. Você olha para um lado e fica dizendo, graças a Deus, esse foi um livramento de Deus. Oh, irmão, isso é tantas coisas, inimigo vem de tantas formas, mas Deus livra de todos. Deus protege, simplesmente você segue adiante. Deixa Deus guiar a sua vida. Aleluia. E eles ficou lá, Israel, vendo o inimigo destruído. Um tipo do crente debaixo do sangue, sendo curado, então pelo intermediário o poder de Deus poupando a sua vida, prolongando os dias mais um tempo. Quantos aqui que Deus já prolongou um pouco mais? Amém. Deus tem prolongado nossas vidas. Aleluia. Quando o inimigo teria nos acabado, estamos firmes, fortes. Aleluia. Dando glória a Deus. Há não sei quantos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, o inimigo queria me matar, me derrubando de um prédio de 8 metros de altura, mas aqui estou, vida prolongada, livramento de Deus. E você vai olhar na sua vida, quantas coisas aconteceram, e você está aqui, de pé, firme, forte, cumprindo o seu dever, cumprindo aquilo que Deus deu para você fazer. Por isso, desempenho que Deus te deu com toda a alegria da sua vida. Faça o melhor para Deus, dê o melhor para Deus. Oh, glória a Deus. Estou terminando com esse parágrafo. E ele disse: Deus poupando a sua vida, prolongando por um tempo, eles teriam sido todos mortos ali mesmos. Eles teriam massacrado bem ali no deserto. Se Deus não tivesse colocado entre eles, eu estaria morto há muito tempo atrás. Se Deus não tivesse colocado entre mim e a morte, cada crente estaria morto, aqui estaria morto há muito tempo atrás, se Deus não tivesse colocado entre você e a morte, cada um de vocês. Então Deus, na sua graça soberana, misericórdia, se coloca entre você e a morte. E o profeta diz: aleluia. Você quer glorificar a Ele? Aleluia. Se coloque em pé nesse momento e glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o grande curador, o grande libertador, aquele que conhece você no interior, sabe o que você necessita, Ele conhece a tua vida, e você pode simplesmente entregar a Ele nessa noite. Aleluia. Esse é um momento especial para você. Você que veio nesta noite para receber oração a seu favor. Aqui está o momento certo, a hora de você receber aquilo que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Graças a Deus. Tem chegado um pedido de oração por Rosana Vieira, que precisa de oração, uma intercessão de Deus na sua vida.
Tem chegado aqui também por Regina Ros. E nós vamos colocar diante do Senhor. Senhor, Tu és o grande Deus curador. Esses pedidos estão diante do Senhor. O Senhor cura, Senhor, liberta todo esse mal que está atingindo, Senhor. Ele está expulso pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Mal, nós te repreendemos. Também eu lembro dessa senhora, Regina Ros. O Senhor sabe, Senhor, o que ela precisa nesse momento. Cura, Senhor, liberta. Pedimos pela salvação da sua alma, que é a parte mais importante, Senhor. O Senhor cura o corpo, que nós acabamos de ouvir, mas a alma também, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, aqui está Teu Filho, Senhor. Que o Senhor dê a Ele o que Ele veio buscar nesta noite, Senhor. Que Ele saia daqui ajudado pelo Senhor, fortalecido por Ti. Pai, que a força da sua vida, Senhor, possa estar sobre Ele, Pai. Porque o Senhor é a força da nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa, Senhor, ser curado, liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Continue adorando ao Senhor. Ele está aqui para te ajudar. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor curar os irmãos, as irmãs. Agradecemos por aquele milagre que o Senhor fez hoje à tarde, Senhor, pela restauração, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Jesus. Nós te damos graça e agradecemos por esse momento que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor nos leve, cada um de nós, guardado aos nossos lares. E que a mão protetora do Senhor esteja sobre cada um de nós. Pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Domingo, se Deus permitir, às 8h30, nós estaremos aqui reunidos mais uma vez para a escola que teremos. E à tarde, às 3h, 3h15, 3h30, nós estaremos aqui no companheirismo. E à noite, a partir das 5h30, já ambiente de ceia. Teremos a Santa Ceia do Senhor. Vão todos na paz do Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém.